Sejam todos bem-vindos, boa tarde para todos que estão nos acompanhando. Se você está vendo o replay dessa aula, boa noite para você, bom dia. Quero dizer que hoje eu tenho uma apresentação aqui para vocês do nosso chocolate Next da Calebo. Para você que não me conhece ainda, meu nome é Áureo Magalhães, eu sou chefe de confeitaria, sou professor da Calebo e vou fazer aqui juntamente com vocês um ovo de Páscoa ao leite e vegano. Será que é possível? Agora é, através do chocolate Next da Calebo, que ele é sem glúten, sem lactose, ele é livre aí de qualquer vestígio animal. Então nós vamos utilizar esse nosso produto hoje para fazer aí um ovo de Páscoa vegano. É o mundo da inclusão, onde nós vamos conseguir oferecer um produto classe A já agora nessa Páscoa de 2024. Então, toda a tecnologia Calebo, toda a qualidade que vocês certamente já conhecem aí, incluso aqui nesse Next, que é um lançamento para essa nossa Páscoa agora de 2024. O que nós vamos produzir hoje aqui? Uma casca recheada com brigadeiro vegano. Apesar de ser uma live falando sobre o Next da Calebo, mas nós vamos ter conhecimento abrangente sobre Páscoa. Então o que nós vamos aplicar aqui hoje, através desse nosso ovo de Páscoa, será possível você fazer também para qualquer outro ovo de Páscoa. Seja através do Next, seja através de um chocolate ao leite, da Cical, da Calebo, seja através de um dos outros nossos produtos, você vai conseguir aplicar de maneira clara, eficiente, visando uma grande produção de Páscoa, mesmo aí na cozinha da sua casa. Quero dizer para você que aqui na Barra Doce nós vamos ter toda a linha Cical, toda a linha Calebo já disponível para vocês. Também vamos ter aqui na loja as formas que nós vamos utilizar nessa aula aqui, termômetro, balança de precisão, tudo você vai encontrar aqui na loja, tá pronta já para a gente startar a nossa Páscoa. Tá calor ou tá frio aí na cidade onde você tá? Conta pra mim, tá muito quente por aí? Aqui tá pegando fogo, tá? Lá fora, meu Deus do céu, tá um calor que só Jesus. Então vamos com tudo agora para as nossas cascas de ovo de Páscoa. Bom, o chocolate que eu vou utilizar é o Next. Ele é um chocolate ao leite, porém vegano. Nós utilizamos, ao invés do leite de origem animal, nós vamos utilizar a chufa, que é uma planta que a extração do leite dela, a gente consegue produzir um pó ali, que ele é o substituto para o nosso leite em pó de origem animal. Então vamos utilizar aqui o leite em pó derivado aí da chufa, tá? É um chocolate classificado como um ao leite, então o sabor dele, você já sabe aí, aqui ele tem uma porcentagem de 42% de sólidos de cacau presente nesse chocolate. Isso significa que, apesar de que ele seja um chocolate ao leite, ele não chega a ser tão doce, tá ok? Então nós conseguimos aí ter um chocolate com a presença de açúcar, com a presença de leite, mas que não é enjoativo. Tá? E é ele que nós vamos utilizar na nossa aula de hoje. Então vamos lá, que é o seguinte, utensílios para nós começarmos a nossa Páscoa. Deixa eu começar falando para vocês. Balança de precisão, você precisa ter, tá? Precisa ter para trabalhar na Páscoa. Você vai ver que a forma de nós fazermos casca de ovo de Páscoa, ela é muito exata. Por quê? Quando a gente faz um trabalho preciso, nós não temos desperdício e todo o nosso trabalho sai impecável. O resultado final, a entrega para o nosso cliente é impecável. Então nós vamos utilizar balança de precisão. Por quê? Cada casca de ovo de Páscoa, eu vou pegar uma balança de precisão, tá? Não precisa ser essa daqui, pode ser uma outra. Pode ser essa daqui que vocês já conhecem, né? Uma branquinha. E eu vou colocar uma vasilha como essa, tá? Imagina que ela tá seca, aqui ela tá com chocolate, mas imagina que ela tá seca. Vou ligar, vai estar todo mundo zerado aqui. Eu pego a casca, pego aqui a forma de ovo de Páscoa, coloco e eu tiro a tara. Tá zerado. Tudo que eu colocar aqui dentro agora vai ter um peso. Então eu estou utilizando uma casca
com a numeração 350 gramas, tá? Lembra que esse não é o peso, essa é a numeração desse tipo de forma, tá? Tem de 500 gramas, tem a de 250, eu estou usando a numeração 350. Aqui nós vamos colocar aproximadamente 130 gramas de chocolate já temperado. O chocolate Next, assim como todos os outros chocolates, eles precisam ter o processo de temperagem, ou seja, nós trabalhamos a temperatura desse chocolate elevando ali a temperatura entre 40 a 45 graus e depois, num curto espaço de tempo, nós diminuímos essa temperatura para alinhar os cristais que tem dentro da manteiga de cacau para que esse chocolate volte a ficar rígido, firme novamente. Nós temos a estrutura do chocolate assim, tá? Tá duro, tá rígido, ou seja, ele tá bem cristalizado, tá? Os cristais de manteiga de cacau estão bem alinhados, então ele está bem firme aqui. Qual que é o nosso objetivo enquanto confeiteiros? Nós queremos derreter essa matéria-prima e queremos moldá-lo em um outro formato. É ou não é? Ok. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos elevar a temperatura entre 40 a 45 graus. Como que eu vou fazer isso? Nós vamos levar no micro-ondas e como a quantidade de chocolate é pouca, eu recomendo que você coloque aí de 30 em 30 segundos, tomando o cuidado de que a cada intervalo desses 30 segundos nós vamos pegar uma espátula e nós vamos mexer bem e só depois ver a temperatura desse nosso chocolate. Vamos fazer isso agora na prática? Aí no decorrer da aula a gente vai entendendo com mais clareza, tá? Eu já tenho aqui o meu Next derretido para adiantar e para nossa aula ficar bem didática. Então eu derreti. Olha o brilho desse chocolate. Eu queria ter a oportunidade de dar para vocês experimentarem isso aqui, mas a internet ainda não permite isso, né? Mas o brilho e a viscosidade só quem tem é a Callebaut. Então, olha só que maravilha, que chocolate, que cor maravilhosa, né? O sabor dele também é incrível, tá? Então, ele que nós vamos utilizar agora na nossa aula. Eu já deixei ele derretendo, já derreti ele, deixei ali no ambiente um pouquinho mais frio. Estou esperando a temperatura baixar, porque o método que eu vou utilizar é através do Micrio. Ó, tá 33 graus, 33,7, então tá no ponto de eu adicionar o meu Micrio, ok? Quem conhece aqui na live o Micrio? Micrio, o que é o Micrio? É uma manteiga de cacau onde os cristais já estão ali alinhados. Ele é uma manteiga de cacau refinado, vamos dizer assim. Como é que funciona o processo utilizando o Micrio? Vamos falar dos métodos básicos que nós temos para fazer a pré-cristalização desse chocolate, ou seja, voltar com que esse produto fique firme novamente. Como é que funciona isso? Funciona da seguinte forma, ó. Nós derretemos o chocolate e toda a embalagem ele vai estar dizendo, ó, derreta o chocolate entre 40 a 45 graus, desça a temperatura dele, esse aqui por ser um all leite, ele está mandando descer a 27 graus e depois suba para a temperatura de trabalho entre 29 e 30. Então, observa que a gente tem aí uma diferença de temperatura que ele nos aconselha. Isso se chama temperagem. Qual que é a finalidade disso? Alinhar os cristais da manteiga de cacau. É para isso que funciona a temperagem, tá? É uma pré-cristalização que nós estamos fazendo nesse chocolate, ok? Então, observa que há várias etapas, várias temperaturas. Qual que é a forma clássica, digamos assim, de trabalhar com os chocolates gerais, né? Você derrete a 40 a 45, você joga em cima de uma pedra que está gelada e começa a fazer movimentos nesse chocolate, visando a queda da temperatura dele. Então, você aquece, joga numa pedra para ele resfriar num curto espaço de tempo e quando chega na temperatura indicada, você joga dentro de uma vasilha, da vasilha que estava aqui ainda com um pouquinho de chocolate,
e ele tem uma leve aquecida aí pronto. Já está apto a você colocar no molde e trabalhar. Só que qual que é a dificuldade disso, né? Poxa, vocês que estão me assistindo agora, eu tenho certeza absoluta que vocês venderão mais de 100 ovos de Páscoa nessa Páscoa agora, tá? Então, se você está sem expectativa aí, sem meta nenhuma, bote no mínimo aí uma meta de 100 unidades para você vender, que você vai conseguir, eu tenho certeza absoluta. Geralmente as pessoas utilizam a pedra para fazer esse trabalho, só que, poxa, num fluxo de Páscoa, é muito complicado você ter uma pedra, jogar chocolate em cima e tá toda hora tendo que fazer esse processo. É ou não é? É um processo complicado, tá? Tem gente, as pessoas, os mais antigos, né, que gostam ainda, porque é bonito ver aquele chocolate sendo jogado para cima, espalhado na bancada. Mas observa o seguinte, a gente já tem uma tecnologia que elimina isso. A gente já tem um produto que todo o nosso trabalho será aqui dentro de uma vasilha. Olha só o que você vai precisar fazer utilizando o Micril. Você vai pegar o chocolate que você vai trabalhar, vai pesar, né? Eu quero derreter aqui 1 kg de chocolate. Bota 1 kg aqui na vasilha, vai de 30 em 30 segundos ali no micro-ondas e começa a derreter. Cada vez que você derrete ali, que chega a 30 segundos, pega uma espátula, mistura e dá uma olhada com o termômetro e vê quanto é que tá. Dá uma olhada, beleza. Ainda está em 20 graus, eu preciso subir mais a temperatura. Você vai subir, vai derreter esse chocolate até 45 graus. Chegou nos 45 graus, você deixa de lado a sua vasilha e espera a temperatura baixar. Quando nós falamos de chocolate ao leite, entre 33 a 34 graus, você vai adicionar 1% de Micril. 1% de Micril, ou seja, se a gente está derretendo aí 1 kg de chocolate, vai ser 10 graminhas de Micril, ok? Daí você vai fazer o seguinte, se for um chocolate amargo ou meio amargo, a temperatura para adicionar o Micril será entre 34 a 35 graus. Então você fica esperto nisso, tá? Depois que adicionou, basta deixar de lado até a temperatura de trabalho chegar e aí você já pode utilizar. Então você não tem ali todo aquele trabalho de jogar na pedra, de sujar, de ter o risco de contaminar ali o seu chocolate, porque essa pedra ela é porosa. Mesmo que não pareça, mesmo que pareça uma pedra lisinha, ela tem microporos. Nesses microporos pode ter sujeirinhas, pode ter umidade. Ah, mas eu limpo aqui com álcool. Mesmo assim, o pano às vezes não chega ali naquele poro, tá? Então, você pode contaminar o seu trabalho. Fora o trabalho que dá tá fazendo esse processo aí no mármore, ok? Então, você consegue, através do Micril, com muita tranquilidade, realizar esse trabalho, tá bom? Então, ó, vamos fazer esse processo agora. Eu tô com esse aqui ainda firme, eu vou colocar 30 segundos lá, no micro-ondas. 30 segundos, mas eu já tinha um outro derretido aqui. E provavelmente a temperatura já caiu mais do que eu estava esperando. Vê que eu sempre mexo bem e só depois eu vejo a temperatura. Ó, 33,3. Lembra que eu falei, um chocolate ao leite vamos utilizar entre 33 a 34. Então aqui o meu termômetro disse, misturo bem. Ó, aqui ele já está me dando 32,9. Por quê? Porque quando eu misturei bem, essa temperatura é a mais certa agora. Está bem misturado aqui. Vamos ver. 32,9. Se a embalagem, o Micril fala que você vai adicioná-lo entre 33 a 34, 32,9, apesar de ser 1 grauzinho de diferença, está fora da margem, é ou não é? Então, o que nós precisamos entender é que chocolate ele precisa ser respeitado. Então, a gente respeita aí o que ele pede. Ó, nos primeiros 30 segundos não aconteceu nada. Eu venho aqui, misturo um pouquinho mais e eu vou colocar novamente mais 30 segundos. Você vai fazer o seguinte, ó.
Na sua vasilha, todas as vezes que você misturar, você vai escolher um canto para raspar a espátula. Um canto, ok? Então eu escolho esse canto aqui, eu sempre vou raspar nessa parte. Eu vou deixar toda a outra borda da minha vasilha limpa. Para quê? Porque se eu começar a esfregar isso aqui, daqui a pouco eu estou segurando essa vasilha, tem chocolate na luva. Aí dá uma suadinha assim, aí você passa a mão na testa, passa a mão na orelha, passa a mão na roupa e daqui a pouco você está banhada de chocolate. Então, utiliza uma parte para você raspar aqui essa sua tigela. Vai voltar mais 30 segundos lá, mas deixa eu aquecer esse aqui por 5 segundinhos. Só para ele dar uma leve subida na minha temperatura aí, para eu adicionar esse micrio, tá? Subir foi mais agora, era 5 segundos. Provavelmente ele foi para uns 35 graus agora. Misturo bem, ó. Todas as vezes eu misturo bem, tá? Deixa eu colocar esse aqui, 30. Não só esse trabalho é preciso fazer no Next, mas em qualquer outro chocolate, tá bom? Misturei bem para ter certeza que a temperatura que eu for ver agora será a temperatura real. Ó, 38 graus, subir 10 segundos aí foi demais, né? Esse chocolate agora, ele preciso deixar ele separado e aí depois que baixar essa temperatura, eu já consigo utilizá-lo. Agora vamos ver aqui esse outro, ó. A partir de 35 graus, esse chocolate ele começa a derreter. Sempre misture bastante, porque o aquecimento do micro-ondas é de dentro para fora, então ele pode te dar uma percepção errada. Você pode ver que por fora ele pode estar ali cheio de gotas ainda, mas internamente ele já começou a derreter bastante, tá? Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Tá 34 graus, eu vou colocar de novo aqui no meu micro-ondas os últimos 30 segundos, tá? Ó, mistura aqui mais uma vez, a gente já percebe que ele tá totalmente fluido, ok? Misturo bastante. Avalio aqui agora a temperatura. Chegou na temperatura da margem entre 40 a 45 graus, eu vou deixar esses chocolates separados para que a gente possa utilizar depois. Agora a gente vai esperar ele baixar a temperatura aqui e vou falar aqui agora sobre o nosso brigadeiro que nós vamos utilizar nessa receita. Esse foi um brigadeiro que eu desenvolvi usando Next e usando também o chocolate, o cacau em pó extra brut, tá? Então é uma mistura aqui dos dois. Lembra que a receita desse brigadeiro vegano eu vou colocar, tá aqui ele, eu vou colocar ao final desta live lá na legenda dessa mesma aula aqui, ok? Então nós vamos utilizar de base leite de coco, vamos utilizar como gordura óleo de coco, vamos utilizar cacau em pó extra brut, vamos utilizar o Next e nós vamos utilizar açúcar demerara para dar mais um toquezinho ali doce no nosso brigadeiro. Então nós vamos utilizar esses ingredientes aqui, ok? De cacau e de chocolate Next é uma quantidade pouca, tá? A gente vai usar 50 graminhas aqui de ambos. Já do nosso leite de coco, como ele é a base, a quantidade dele é um pouco maior, ok? Então eu vou compartilhar essa receita com vocês na legenda do vídeo. Esse é o nosso brigadeiro, a gente deixa ele reservado para que ele chegue na temperatura ambiente. Eu não posso colocar um brigadeiro quente dentro de uma casca de chocolate, então você sempre faz com antecedência esse brigadeiro, tá bom? O ponto do brigadeiro é esse aqui. A coloração dele é bem mais escura porque nós estamos utilizando um cacau em pó como saborizante. Se você quiser fazer ele 100% com o Next, óbvio que dá também.
Você começa a misturar ali as bases no fogo, vai até o ponto de brigadeiro e depois ao final desliga o fogo e adiciona o Next, substituindo a quantidade de cacau. Aí você vai ter um brigadeiro um pouco mais claro, tá? Mas aqui nós temos essa coloração. Não sei se você consegue enxergar aí, ok? Há um mercado gigantesco vegano, esperando uma oportunidade para comprar um ovo de Páscoa. E você tem aí essa oportunidade de oferecer esse produto para essas pessoas, tá bom? Então aproveita essa oportunidade. Aqui agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Já chega a hora de colocar o micril, deixa eu separar aqui a quantidade. Micril, lembra que é 1% de micril sobre o peso do chocolate. Como eu falei, cada casca eu vou usar 130 gramas de chocolate, tá? Então 130 gramas de chocolate. Ali na nossa tigela eu coloquei 300 gramas de chocolate e derreti ele. Então se é 300 gramas lá, eu vou precisar colocar aqui 3 gramas. Então vou colocar o meu micril aqui. 3 graminhas só. Na precificação você sabe quanto vai custar o micril para a sua casca de ovo de Páscoa. Eu fiz esse cálculo ontem. Uma casca de 130 gramas vai usar 1% de micril, tá? O que isso significa? Na precificação, se o micril custar R$130, depois dá uma olhada no preço que está aqui na loja, na Barra Doce, mas eu coloquei uma precificação de R$130 o micril, um pote desse de 550 gramas. Para você trabalhar com ele na Páscoa, cada casca de ovo de 130 gramas de chocolate, o custo disso aqui, ó, do micril, será de 31 centavos. 31 centavos. Na minha opinião, é barato. Por quê? Porque o que ele me ajuda, que ele me economiza de processo, de ter que jogar chocolate ali na bancada que não vai ser preciso, para mim tá barato. Então 31 centavos para uma casca aí de 130 gramas, que é a média, tá? É aquela casca de 350 gramas, ok? É uma banda de 350 gramas. Então, na minha opinião, tá, pessoal? Na minha opinião, analisando todo o mercado e a logística de se trabalhar com o micril, é um preço super acessível, 31 centavos. Ah, eu não vou usar os 550 gramas e a validade dele é mais curta. Você pode dividir com outras pessoas. Quantos confeiteiros tem aí na sua cidade? Junta vocês, ué. Junta o pessoal, bora pedir micril para trabalhar com micril, porque dá certo. Deixo próximo ali ao ar-condicionado para que ele resfrie mais rápido. Tá? Mas se você tiver com tempo, pode deixar na sua bancada mesmo até ele baixar a temperatura. Mexo bem sempre. O movimento ajuda muito. Imagina que esses cristais, eles têm cílios, tá? Cílios mesmo. Sabe a mamona dos mamonas assassinas? Não é um bichinho assim que tem vários cílios? Imagina que os cristais também são assim. Então ele tem vários cílios. Quando você faz o movimento, esses cristais eles vão juntando, dando as mãos ali um para os outros, e aí você vai conseguindo alinhar. Então sempre mexa bastante, tá? 33,5. Posso pegar o meu micril, adiciono aqui, ó, e vou misturar isso aqui até o meu micril dissolver. Rapidamente o micril ele vai sendo absorvido aqui pelo meu chocolate e vai virando um só. Não altera o sabor, não altera nada. Por quê? Porque lembra que eu falei, a composição do chocolate é a manteiga de cacau e o micril é como se fosse a manteiga de cacau com os cristais já alinhados, os cristais betas, tá? Então ele vai ter aqui o mesmo sabor, não altera em nada. Misturo bem. Agora, basta eu esperar a temperatura de trabalho entre 29 a 30 graus
e a gente já pode aplicar no nosso molde. Professor, eu não posso colocar direto já no molde? Não pode colocar direto, você precisa esperar a temperatura de trabalho, tá? Ah, mas aqui vi fulano de tal que falou que eu posso colocar direto que dá certo. Veja bem, o momento que esse chocolate vai entrar dentro do refrigerador, ele precisa estar nessa temperatura de 29 a 30, que é a temperatura de trabalho recomendada, tá? Se eu tenho várias formas espalhadas aqui na minha bancada e eu começo a colocar esse meu chocolate, com o tempo a temperatura vai baixando. Depois eu venho, fecho todo mundo e levo para o meu refrigerador. Se durante esse processo baixou a temperatura e quando eu levei para o meu refrigerador ele já estava entre 29 a 30 graus, excelente, ele vai dar certo, óbvio. Mas quem me garante que durante esse tempo aí de fazer esse trabalho, ele quando chegar dentro do refrigerador vai estar 29 a 30 graus, né? Ninguém me garante. Então eu prefiro trabalhar com a garantia, esperar esse chocolate chegar à temperatura adequada dele, a temperatura ideal para trabalho, e só então usar ele aí na nossa casca de ovo de Páscoa, tá? Então é melhor que a gente espere. Aqui a gente está fazendo uma quantidade pequena, só que nas minhas Páscoas eu derreto de uma vez só 5 kg de chocolate. Então eu tenho uma tigela, né, uma saladeira grande de plástico mesmo, e eu coloco 5 kg de chocolate lá dentro e eu começo a derreter esse chocolate aos poucos, tá? O processo é o mesmo, se trabalhar com uma pequena quantidade e uma grande quantidade, o trabalho não muda, vai ser a mesma coisa. Depois que esse meu chocolate está pronto, eu chamo o auxiliar e a gente vai trabalhar da seguinte forma, ó. Um fica aqui ao meu lado, colocando e tirando a minha forma daqui, da minha estrutura, ó. Vou simular aqui, tá? Eu vou controlar aqui a quantidade que eu coloco dentro da vasilha. Coloquei 130 gramas. Paro. O meu auxiliar que está ao lado, ele vai retirar aqui essa forma com chocolate e vai colocar uma outra forma para que eu preencha de novo. Enquanto isso, ele faz isso aqui, ó. Dá uma batidinha para tirar o ar, coloca a prensa com o silicone, já deixa separado. E a gente consegue fazer isso numa grande quantidade, muito rápido. E um dia a gente consegue fazer várias e várias cascas de chocolate. Bom, então é um processo tranquilo. O que acontece? Para eu não cansar muito, eu não faço ali aqueles 5 kg de chocolate e fico segurando ele. Eu faço os 5 kg de chocolate, passo para uma vasilha menor e eu vou colocando aos poucos. Depois eu recarrego ali de chocolate e vou fazendo. Senão as costas não aguentam no final do dia de trabalho, ok? Já tirei a tara aqui. Vamos ver quanto é que está aqui essa temperatura agora. Mistura bem, ó. Tranquilo até aí? É um assunto que você gosta ou você acha um assunto muito complexo e prefere fazer ali com uma cobertura? Comenta comigo aí, por favor. Tem gente que tem vergonha de falar que usa cobertura. Eu não tenho vergonha nenhuma, tá? Eu já usei bastante cobertura. Eu já fiz, já tenho 10 anos de confeitaria, todos os anos eu fiz Páscoa. Então eu já fiz aí 10 Páscoas ao total. Esse ano a gente vai para nossa 11ª Páscoa. Vou te falar que em umas 5 Páscoas eu utilizei, nas 5 primeiras, né, eu utilizei as coberturas. Por quê? Eu tinha muito medo, porque aqui é muito quente, eu tinha medo desse chocolate derreter. E o meu cliente pegar esse produto e, enfim, tá derretido ali. Então eu tinha esse medo, tá? O que eu fazia? Eu utilizava a cobertura. Só que as pessoas vendiam o ovo de Páscoa aqui de chocolate, de verdade. E eu falava, poxa, eu posso também então. Daí o que eu fiz? Eu observei que a diferença é que a pessoa ela tinha uma estrutura ali mínima, uma preocupação, sabendo que se a casca de ovo de Páscoa está exposta a uma temperatura ali de 35 a 38 graus, ela pode derreter. Então o que você precisa fazer? Criar um ambiente um pouco mais frio.
Poxa, mas eu faço aqui no apartamento da minha casa, eu não tenho esse ambiente. O que eu posso fazer? Cara, separa um quartinho ali, um dos quartos do seu apartamento e dorme na sala, mas deixa o quarto separado para as cascas de ovo de Páscoa, tá? É 2 semaninhas que você vai dormir na sala. Eu fiz isso, ok? Eu fiz isso para poder trabalhar com o chocolate. Depois nós fomos construindo as nossas cozinhas, depois nós fomos aumentando e expandindo. Hoje temos um ambiente preparado aqui para vir todo mundo trabalhar. Então, o que você precisa ter é a vontade de começar. Então, começa com a sua geladeira, começa com um quartinho ali, é possível. E eu aconselho muito todos vocês a fazerem a Páscoa, porque é uma oportunidade, além de ganhar dinheiro, mas de você ser conhecido para vender outros produtos ao longo do ano. Então, é interessante que você participe, tá? É interessante. No Natal, nós dividimos ali os nossos presentes, né? Os panetones que nós produzimos, os cookies. A gente divide esse tipo de presente com uma bolsa, com um perfume, com outros presentes, não é verdade? O que você ganhou de presente de Natal? Talvez aqui a maioria fale, não ganhei nada. Mas se você ganhou alguma coisa, tá ótimo. Na Páscoa, você vai ganhar chocolate. Ninguém presenteia uma outra pessoa com uma bolsa ou com uma outra coisa, não. É com chocolate. A gente só fala em chocolate. Então, olha que baita oportunidade para a gente trabalhar, né? Então, não deixa de fazer Páscoa, não. Vamos lá agora ver a temperatura disso aqui. Tá aqui o ambiente está quente, está 32 graus. Vou deixar uma última vez ali mais próximo do ar-condicionado, ó, só para vocês terem noção de quanto está quente aqui. O meu teto aqui, ó, o meu teto está a 36 graus, o teto aqui da minha cozinha. A minha bancada está a 32 graus, ó, uma bancada de pedra que era para estar gelada, está a 32 graus. Aí presta atenção, se eu faço aquele método tradicional de jogar o chocolate na bancada para descer a temperatura, se a minha bancada está a 32 graus, eu jamais vou chegar em 29, que é o que o chocolate está mandando aqui, ó, 29 graus. Eu não consigo chegar, porque se a bancada está a 32, como é que eu vou descer a temperatura desse chocolate além do que a pedra está? Não vai funcionar, não é verdade? Eu precisaria fazer o quê? Pegar uma outra vasilha, cheio de gelo, colocar na bancada para que essa minha pedra ficasse mais gelada. Então olha só o trabalho que dá, né? Por isso que eu amo o Micrio, principalmente porque moro numa região bastante quente. Vou deixar ali próximo ao ar-condicionado, um ambiente um pouco mais frio do que aqui. Aqui tem muitas luzes ligadas, então é mais quente esse ambiente aqui. Deixa eu deixar aqui próximo ao ar-condicionado, rapidamente vai baixar essa temperatura e nós vamos aplicar ao nosso chocolate. Eu queria já estar com tudo pronto e preparado aqui para vocês, mas quando eu esquentei ali o chocolate, ele subiu a temperatura além do que eu precisava. Tudo certo, estamos ao vivo, é assim que acontece. Todas as vezes que você aumenta a temperatura além do que devia, você vai precisar esperar resfriar, porque você só vai adicionar o Micrio na temperatura correta. Se você adiciona ali na temperatura que estava, 38 graus, ele vai derreter esse Micrio e aí de nada vai adiantar. Tem que estar na temperatura certa. Ok? 31 graus. Eu preciso de 30. Olha só como a gente está no calor aqui. A gente sofre, né, pessoal? Mas a gente não deixa de vender, não. Nós somos guerreiros. Não deixamos de vender ovo de Páscoa, não deixamos de produzir chocolate, não deixamos de fazer nada disso. Força de vontade é gigantesca. Deixa aqui rapidamente 10 segundinhos nesse nosso refrigerador para poder utilizar aqui na nossa casca de ovo de Páscoa. Uma dica aí para esse tipo de embalagem é, se você tiver aí aquele algodão de maquiagem, você pode utilizar para passar aqui, tá? Outra coisa que é interessante utilizar é aquela flanelinha que vem nos óculos. Quando você compra um óculos, vem aquela flanelinha, você compra para passar aqui, ó, tá? Vai garantir que não arranhe a sua forma e você vai estar com ela bem polida,
deixando um brilho aí muito bom no seu chocolate. Tá bom? Então dei uma breve polida aqui nessa. O chocolate ele reflete muito. Uma polida aqui nessa. Vamos fazer 2 bandas. Pegar de volta aqui o meu chocolate. Deixei ele rapidamente no refrigerador. Quando o cliente está aí na frente, que você ainda está fazendo preparando o seu chocolate, hein? Já aconteceu isso comigo. Cliente falando, estou chegando. O cara chega e eu tô lá mexendo no chocolate. Já estamos levando aí. Não sei se já aconteceu esses perrengues de Páscoa com vocês. Comigo já aconteceu. Sou diferente não, tá, gente? Eu aprendi aí com esses 10 anos trabalhar de forma antecipada. E todo mundo passa por esses processos. 29.3, tá perfeito. Perfeito, perfeito. Comprei esse termômetro hoje, inclusive. Vamos testar aí para ver se ele está bem calibrado. Vamos colocar aqui agora 130 graus. Perdão, gramas. Para uma casca aqui de tamanho 350. Ele tem uma linha, essa forma, né? Só que dependendo da viscosidade do chocolate, é difícil enxergar essa linha. Ó, chegou no 125, eu já paro e já raspo, porque depois ainda cai um pouquinho na nossa vasilha. Olha só, esfrego só em uma parte, lembra que eu falei para vocês? Então, esfreguei em uma parte, 129 gramas, tá? Tá batendo aqui, não dá pra ver, né? Mas 129 gramas, acho que você não vai conseguir enxergar. Eu tiro daqui, dou 2 batidas, pego a prensa junto com o silicone, ó, prensa e silicone. Vou colocar aqui agora, ó. Coloquei, pressionei, bem distribuído. Viro aqui, eu observo se todas as partes do meu ovo de Páscoa... Espera aí, que aqui eu fiz alguma coisa, ó. Essa prensa é de 250 gramas, olha só o perigo. Essa aqui é de 350 gramas, 250 gramas, tá. 250 gramas, 250 gramas... Ia fazer caquinha aqui já, ó. Então eu preciso de 350 gramas de prensa, 350 gramas de forma. Vou tirar aqui agora. Tá vendo? Como é bom você trabalhar apenas com um tipo de tamanho, olha só. Deixa eu eliminar isso aqui agora. Fica de lado ali. Vamos lá mais uma vez. Boto aqui, 109, saiu um pouquinho lá. Deixa eu só confirmar o seguinte, ó. 350 gramas, beleza. Tá zerado, então é isso mesmo, ó. Coloco de volta, 109, deixa eu finalizar. Perdeu ali, ó, umas 10 gramas ali de... 127, beleza, raspei. Ok? Ambiente limpo. Dou 2 batidinhas. Certifico de que aqui tem 350 gramas. Beleza, prensa, silicone. Pressiono. Perfeito. Foi para um lado, distribuiu bem. Ótimo. Nem precisa pressionar nem nada. Tá bem distribuído. Ele só manchou aqui por causa que eu estava colocando uma prensa e um silicone menor do que é ele, tá? Mas fora isso, tranquilamente. Certifico aqui, ó, de que todas as partes estão bem distribuídas. Se eu quiser ainda dou uma batidinha aqui só para finalizar. Tem o chocolate espalhado por todo ele.
Essa casca já vai estar ótima ali para levar para o refrigerador. Vamos fazer o processo de novo agora. Dou uma olhada aqui, tá ótimo aqui a minha... Deixa eu deixar bem separado aí essas 250. Dou uma breve polida, estou utilizando um guardanapo aqui. Como eu falei, eu prefiro algodão ou aquela flanelinha de óculos. Vamos colocar aqui agora o restante do nosso chocolate. Olha lá. (127, 28) eu já raspo. Perfeito. Olha lá. Não sobrou quase nada. Uma raspinha de nada aqui, ó. Esse chocolate eu posso utilizar depois, posso deixar ele separado. Depois, quando eu for fazer uma quantidade nova, né, eu posso utilizar essa mesma vasilha. Eu posso só embalar aqui com um filme plástico e deixar ele separado em temperatura ambiente mesmo. E eu posso utilizar esse chocolate depois. 2 batidinhas aqui. Prensa e silicone. Ó, prensa e silicone. Eu venho aqui, coloco e vou distribuindo isso aqui, ó. Trabalhar com peso é ter a certeza de que você não vai estragar nada. Ó, nivelado, tudo preenchido, quantidade certinha. Daria para colocar 125, mais ou menos 125 gramas, mas já está aqui numa quantidade ideal. Outra dica que eu tenho para dar para vocês é, se vocês forem utilizar as formas da BWB, só compra BWB, nem compra outra marca. Por quê? Porque é diferente o molde, ok? Então, só compra uma de uma empresa. E, se possível, só compre de um único tamanho. Tanto o micrio quanto a manteiga de cacau devem ser mantidas em temperatura ambiente. Pode ser, mas dependendo do ambiente que você está, é importante que você vede bem e deixe no ambiente mais refrigerado, um ambiente mais ameno. Todo o produto ele dá a temperatura de armazenamento. E com o micrio e com os outros itens não vai ser diferente. Ó, deixa eu procurar aqui temperatura de manteiga em local fresco entre 12 a 20 graus. Conta para mim aí qual que é o local fresco do Brasil que vai estar entre 12 a 20 graus. São Paulo, dependendo do momento, parte do sul, dependendo do momento, aí sim. Mas a nossa realidade a nível centro, nordeste, norte, aqui é muito quente. Então, qual que é o perigo, né, desses produtos, chocolate, manteiga de cacau? É a umidade. Então, embala bem aí esses produtos. Tenha uma caixa aí para levar esses produtos para o refrigerador. Você pode sim deixar ele armazenado ali dentro. Pode, bem embalado, tirando qualquer contato com outros produtos, tirando qualquer contato com água, com umidade, tá bom? Vai agora aqui para o meu refrigerador, 10 minutinhos aproximadamente. Um detalhe é o seguinte, ó, esse tipo de forma ele é uma prensa, tá? Isso significa que às vezes é difícil esse chocolate criar essa contração para sair com facilidade, porque há uma vedação muito bem feita aqui nessa forma, que às vezes você tem que tirar ela depois de um tempo lá no refrigerador, tá? Tira ela para que o refrigerador, o ar, né, entre aqui e crie essa contração. O que é contração? Quando eu falo contração, é esse chocolate, ele dá essa contraída. Tudo que é frio, ele contrai. Tanto é que, não sei se acontece na sua casa, mas durante o dia as coisas dilatam. Por quê? Porque está muito quente. No nosso corpo, quando a gente tem calor, há vasodilatação. As coisas dilatam. Quando a temperatura baixa, a gente tem uma vasoconstrição, que é a contração, que os móveis começam ali a estalar no meio da sua casa, você está achando que é fantasma. Não, é porque eles dilatam. Toda a matéria-prima dilata. Tá? Falando de matéria-prima
estruturas de madeira e estruturas como o chocolate, se a temperatura está mais alta, dilata. Se a temperatura está mais fria, contrai. Aqui para o nosso chocolate, para ele soltar com facilidade, ele precisa dessa contração. Ele precisa que o frio entre aqui para que ele contraia e ele solte com facilidade. Tanto é que o ponto ideal para nós tirarmos essas cascas ali do nosso refrigerador é quando ele estiver opaco aqui, sem aquele brilho que estava agora. Porque isso significa que o ar entrou e ele conseguiu ali contrair aquela casca de ovo de Páscoa e soltar com facilidade. Significa que ela já vai estar solta tranquilamente. Só que para esse tipo de forma em específico, esse ar ele tem dificuldade em entrar aqui, porque ele tem uma prensa fechando isso, tá? Então às vezes há necessidade de retirar essa parte e às vezes há necessidade de retirar também essa parte no meio do processo ali de refrigeramento, tá? Então não se assuste quando você vê que o seu chocolate tem partes ali que ele não conseguiu soltar com facilidade. Às vezes não é má temperagem, às vezes é só essa dificuldade do ar ter entrado ali entre a casca e a forma, tá ok? Fazendo sentido para vocês? Muito técnico, tranquilo de entender, tá? Então, tudo que eu estou falando aqui não é apenas voltado ao Next. A gente está falando em chocolate a nível geral. O Next ele é um plus, tá? É um produto de lançamento que você vai encontrar aqui na loja Barra Doce, que você pode estar testando aí, fazendo a sua produção e atingindo um público carente de produtos como esse. Então tá todo mundo querendo aí comprar um produto como esse da comunidade vegana e falta pessoas para vender. De repente pode ser você aí a querer estar vendendo um produto como esse, tá bom? Nosso brigadeiro vegano, que está aqui, ele é bem simples de se preparar. Basta que você junte todos os ingredientes, coloque no fogo e leve ali até um ponto de aproximadamente 85 a 90 graus. Eu tenho o costume de padronizar termômetro a laser, tá? Então pode ser que com um termômetro de imersão, aquele de palitinho, a temperatura seja um pouquinho mais alta, mas não tem problema. Você vai ver aquele ponto ali de mingau grosso, tá? Quando começar a mexer, ver que está deslocando com facilidade, ele já está no ponto ideal, tá bom? Coisa bem simples e básica. O único detalhe é que eu recomendo que vocês passem um mix para misturar bem ali. Quando você juntar todos os ingredientes do brigadeiro, usa um mix para o cacau em pó se misturar bem com o óleo de coco, com o leite de coco. Fazendo com um mix ali, você vai ter ali um chocolate, um brigadeiro mais brilhoso, mais bonito, mais interessante. Tá bom? Deixa eu visualizar aqui como é que tá. Ó, ainda falta bastante. Tá vendo que tá bem brilhoso ainda, tá? Aqui a gente pode tirar isso aqui já. Deixa o ar entrar em contato aqui com o chocolate, ó, para ele facilitar aqui essa contração do ovo de Páscoa. Eu não vou tirar tudo, ok? Vou só ajudar de leve aqui para esse ar entrar. Lógico, você não precisa fazer isso no meio da sua produção de Páscoa. Estou fazendo aqui porque eu estou auxiliando aqui o meu refrigerador, ajudando ele a acelerar aqui o nosso processo, tá? Esse ar ele vai entrar, dá uma olhada aqui, ó, algumas partes começam a soltar. Vou levar aqui para o refrigerador de volta e esperar o nosso produto chegar à temperatura ideal. Vou fazer a mesma coisa aqui com o outro. Para outras formas, como a de policarbonato, que inclusive vende as melhores aqui na Barra Doce, para esses ovos essas formas de policarbonato, sabe o que é uma forma de policarbonato? Deixa eu pegar aqui para vocês. Desculpa sair assim, tá, pessoal? Eu falei para vocês, hoje eu tô carreira solo aqui, vocês estão só me ouvindo. Isso não pode gerar manchas no chocolate? Não necessariamente vai gerar mancha no chocolate.
a gente apenas ali facilitou a entrada do ar, tá bom? Então, se esse ar consegue circular ali pelo chocolate, ele vai ter esse poder de contração da minha casca muito melhor, tá bom? Então, já estão ali, já eu vou mostrar para você e você vai poder ver aí com tranquilidade, ok? Formas de policarbonato, são essas formas aqui, tá? Essas formas aqui nós vamos utilizar da seguinte forma: chocolate já temperado, passo o chocolate aqui, tiro bolhas de ar. Se for bombom maciço, eu só raspo e levo para o refrigerador. Se eu quiser, eu posso colocar aqui um acetato ou um papel manteiga só para levar lá para o refrigerador e ele fazer o trabalho tranquilo. Mas se não, só raspar aqui e levar para o refrigerador. Se você for rechear, você preenche isso aqui de chocolate, dá umas batidinhas, vira e raspa para que forme uma película de chocolate ali nessa sua casca. Depois recheia ela bonitinho, leva lá no refrigerador, obviamente para isso dar uma pré-cristalizada, e você aplica o seu recheio, cobre com chocolate, raspou e levamos de volta para o refrigerador. Vamos ter a oportunidade em outras lives para fazer bombons recheados e vai ser mais interessante mostrar para vocês. São espetáculos essas formas. Eu amo, porque o brilho do policarbonato é lindo. Aqui eu tô com uma de uma boca, Kisme, e aqui eu tô com cacau, tá? Desenhozinho de cacau. Gosto muito. O brilho é diferenciado, tá? Brilho das formas de policarbonato são sensacionais. Por quê? Porque nessas formas aí, vê que ela não tem uma prensa, ela não tem nada ali compactando. Aí o que acontece? Você vai conseguir essa circulação melhor de ar dentro daquela forma. Ele vai soltar com mais facilidade, vai fazer uma contração ali muito mais interessante. Vocês já tinham escutado falar desse tipo de explicação para vocês? É a primeira vez que vocês estão ouvindo sobre isso? Fala para mim aí, eu estou acompanhando vocês, tá? Estou vendo aí as mensagens. Deixa eu ver aqui como é que tá o meu chocolate. Quase e quase, eles estão muito próximos aqui de chegar à temperatura. Aí olha só o que eu vou fazer. Ainda está faltando, tá? Faltando uma parte aqui soltar. O que eu vou fazer agora? Não preciso esperar finalizar o processo para rechear a minha casca. Eu não preciso. Eu posso vir agora, aqui minha vasilha. Posso vir agora. Posso já tirar com cuidado isso aqui. Tirei, beleza. Deixo aqui separado. Ó, casquinha de chocolate, volta para a forma para utilizar. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou aplicar o meu brigadeiro aqui na minha casca. Deixa eu misturar bem. E eu vou começar a aplicar o meu brigadeiro aqui. Já falo a quantidade que eu vou colocar aqui para você. Vai ser no olho aqui mesmo. E vou espalhar isso aqui, ó. Eu vou precisar de chocolate. Ainda tem um pouquinho de chocolate ali, que é ele que eu vou utilizar. Acho que só vai dar para uma casca. Eu preciso de 100 gramas para aplicar aqui. Vou colocar aproximadamente 100 de recheio também. Pronto. Espalho bem. Deixo as bordas livres. Não sei se vai dar aqui o suficiente. Mas a gente vai fazer um milagre aqui agora. Preciso de 100 graminhas de chocolate para selar esse ovo aqui. De 100 já foi 9, ó. Se tivesse com um saco de confeitar, a gente conseguiria distribuir isso aqui com facilidade.
16 gramas. Eu ia utilizar do outro ali, mas o outro, como eu deixei ele ali próximo do ar, ele já deve ter baixado bastante a temperatura. Eu ia ter que precisar subir a temperatura de novo, aplicar o micrio e depois utilizar. Então vamos tentar fazer esse processo com esse aqui. – 21 gramas. Vou espalhar isso aqui até a borda do meu chocolate. Jesus vai operando o milagre aqui, rendendo essas cascas aqui, essa selagem aqui. Fazendo com garfo, você pode fazer com uma colher, com o que você quiser. Importante selar bem, tá? Para o recheio ter uma boa durabilidade. Quando você for calcular o peso, já sabe, calcula o peso contando com essa selagem aqui. Então você vai calcular, ó, se a casca tem 130 gramas, já calcula mais 100 para selar. Se são duas bandas, são 200 gramas a mais. Nossa, deu certinho, que isso. O ideal é uma película um pouco mais firme. Ok? Selei. Agora, nós vamos levar de volta para o refrigerador, tá? Falta um pouquinho para finalizar. Vou deixar aqui no refrigerador. Vai selar isso aqui bonitinho. A outra aqui está bem próximo de finalizar. A gente já desenforma as duas, tá? Para juntar essas duas bandas, basta que você aqueça uma superfície firme. Você pode ter a opção de aplicar um pouco de chocolate nas bordas e grudar, ou você pode utilizar uma forma. Deixa eu pegar uma forma aqui. Vou pegar um disco. Ok? A gente pega esse disco e vai pegar um maçarico. A gente aquece esse disco brevemente, passa aqui, ok? Que eu acho que ele vai escorregar quando eu passar. Deixa eu pegar uma forma mesmo. O fundo de uma forma aqui. Pronto. A gente usa o cantinho aqui dessa forma, ó. Tá? Posso segurar aqui. Esfregou, basta um lado, cola e já era. Já vai ter o seu chocolate colado. Eu faço algumas texturas, mas esse, pelo fato de ser vegano, eu posso utilizar uma outra decoração utilizando o cacau em pó da Decor Cacau, que é da Cacau Barry, que é o Decor Cacau. Ele é excelente para finalizações. Inclusive, eu já tenho uma live aqui na Barra Doce utilizando ele. Não sei quem estava ou quem viu essa live. Nós utilizamos ele para fazer um tiramisu no período natalino. Fantástico de se utilizar, não sei se vocês conhecem aí. Mas a gente pode decorar esse nosso ovo de Páscoa utilizando um pó. Ele vai ficar parecendo um cupuaçu ali, uma fruta, tá? A gente passa, sela esse ovo de Páscoa. Damos uma breve aquecida ali nessa casca e a gente pode estar polvilhando aqui o cacau para ele ficar com essa estrutura aí bonitinha, tá? Então, se você não quiser, não precisa também. Se você quiser só envolver ali no papel chumbo, tá tudo certo também, tá bom? Vamos ver como é que tá aqui.
praticamente selado já. Uma besteirinha só. Uma besteirinha só. O primeiro bem tranquilo. Soltou já com facilidade aqui, ó, só de colocar assim na minha mão ele já soltou aqui. Então esse primeiro, um pontinho legal. Observa que ele ficou mais fosco, ó. Isso significa que o ar conseguiu entrar aqui com tranquilidade. A gente já pode deixar isso aqui separado. E o outro selado. Fiz uma película extremamente fina nele. Ainda falta um pouquinho aqui na parte do meio, tá? Então volta para lá e deixa mais um pouquinho esse ovo de Páscoa aqui dentro. No meio da explicação aqui, nós vamos ver que o processo ele aparenta ser mais demorado, só que na prática ele é bem mais rápido, tá? Que aqui tem pausas, eu estou explicando para vocês, teve todo o aquecimento do chocolate. Geralmente, rapidamente a gente consegue derreter, coloca para ali, a gente já consegue criar aquele ritmo de produção muito mais acelerado. Vamos ali para um ambiente mais frio, depois traz. Fazemos aqui várias e várias cascas no dia, depois embalamos tudo e vamos colocando reservado no refrigerador, tá? E aí deixa essas cascas separadas aí por um bom tempo, até chegar o momento de utilizá-las. Vou pegar aqui a outra banda. Vou utilizar esse pó, vou polvilhar dentro de uma vasilha. Será essa. Separa aqui os dois. Vou trazer mais para cá. Quando o chocolate está bem pré-cristalizado, ele tem um bom brilho, ele tem um bom snap, ou seja, ele fica crocante, fica firme. Deixa eu colocar aqui em cima, só para nós aquecermos aqui essa parte para selar os dois, para colar os dois. Não precisa muito, tá? Basta uma banda, eu vou utilizar aqui essa outra banda. Tiro um pouquinho. E eu já posso vir selando. Ok? Já selou. Pelo fato de eu tocar aqui nessas bandas, eu tenho as marcas. Mesmo eu utilizando essa luva, a gente fica com a presença aí dessas marcas, tá? Por quê? Porque eles acabaram de sair ali do refrigerador. E ao toque, ele pode deixar essa marca. Quando nós deixamos esse chocolate chegar à cristalização dele de fato, ele fica mais resistente ao toque. Então, a gente vai poder tocar aqui com tranquilidade e nada acontecerá. Ok? Então, ao tocar nele, aqui eu tinha um mais firme e tinha o outro menos firme. Esse aqui não rolou. Deixa eu pegar outra aqui. Ah, entendi. Eu tenho uma banda que ela tá com recheio e a outra não tá. Então é por isso que ele tá pendendo para um lado. E aí aquilo que eu falei para vocês, a gente pode vir com um cacau em pó e pode polvilhar agora. Só para criar um efeito nesse nosso ovo de Páscoa. Coloco ele aqui dentro da vasilha. Separo bem, gosto de espaço para trabalhar. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu ponho aqui.
Vou utilizar o Decor Cacau. E a nossa decoração vai ficar igual um cupuaçu. Se sentir dificuldade aqui na hora de colar isso aqui, a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode pegar o nosso maçarico, em algumas partes aqui ele não cola, ó. Em outras colam. A gente pode pegar o maçarico, dar uma breve passada nele, para a gente conseguir colar com facilidade esse decor. Vamos passando de leve. E agora eu venho com o Decor Cacau. Aí ele vai colar com mais facilidade. O que eu faço com esse efeito? Esse efeito eu escondo toda as nossas digitais, eu consigo esconder aqui as partes laterais onde tem a nossa cola, a nossa emenda. E eu consigo fazer esse efeito mais fosco aqui nesse nosso cacau, nesse nosso ovo de Páscoa. Finalizo ele colocando uma plaquinha de chocolate. Onde pega aqui mais quantidade eu venho aqui, polvilho mais. E dou uma escondida. Outra opção que eu fiz ano passado foi utilizando uma escova. Mas a escova eu conseguia fazer aqui um aspecto como se fosse um coco, tá? E eu achei fantástico a forma que ficou. Ó, com um garfo dá para fazer também, mas com a escova a gente conseguia raspar e ficava um efeito bem interessante, como se fosse um coco mesmo. Por que eu acho interessante essas decorações? Porque a gente consegue esconder a emenda e aí fica aparecendo um produto que foi feito por inteiro, saca? Tranquilo? Ó, ovinho de Páscoa pronto, temos uma banda já recheada, a outra banda não está recheada, que ficou a marca da pega, né, que eu deixei aqui, mas a gente consegue passar depois uma nossa escova, eu consigo polvilhar mais pó de cacau e a gente consegue tirar essas imperfeições. Para armazenar, basta envolver num papel chumbo, ou se você quiser apresentar ele para o seu cliente, basta colocar num berço, né, num bercinho, para que o seu cliente receba o produto dessa forma. Quando abrir, teremos aí a presença do nosso brigadeiro vegano. Grande beijo para vocês, desejo uma temporada incrível de Páscoa e não esqueça que aqui na Barra Doce você vai ter todos os produtos para já começar a sua Páscoa, ok? Deus abençoe todos vocês, um grande beijo, vamos falar muito mais sobre chocolate. Meu nome é Áureo Magalhães, depois corre lá no meu Instagram que eu vou ter lá muitas dicas e muitas coisas para apresentar para vocês. Grande beijo, tchau!